Aleluia! Pessoal, na igreja, na paz do Senhor. Amém. Ainda de pé, por gentileza. Abra as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5. Aleluia! Glória a Deus! Evangelho de João, capítulo 5. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus veio deitado e, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pega a tua esteira e anda. Amém. Amém. Vamos tomar os nossos assentos. Aleluia! Meus amados, mediante a tudo quanto já temos ouvido nesta noite, e que Deus vem falando, sobre enfermidade. Estamos num tempo de frio, inverno, e algumas enfermidades comuns aderentes a esse tempo. Eu mesmo estou me recuperando aqui de uma gripe, garganta ainda inflamada. Muitos irmãos eu vejo também nessa situação. Mas existem enfermidades, irmãos, que um suco de limão não resolve. Existem enfermidades que só a misericórdia de Deus, só a graça de Deus, só uma intervenção divina para que esse servo do Senhor, essa pessoa, ela seja curada. Amados, eu li um texto em que havia uma pessoa ali no tanque de Betesda, 38 anos enfermos. Esse nome Betesda, irmãos, na verdade esse lugar tinha 2 nomes. Antes, ele era chamado de Bezata ou Betizata. Isso é um nome aramaico que significa casa das azeitonas. E esses tanques que existiam lá também era conhecido como piscina das ovelhas. Então, amados, piscina das ovelhas, mas por que, piscina das ovelhas? O texto vai dizer que esse lugar ficava ao noroeste de Jerusalém, próximo à porta das ovelhas. Esse lugar, irmãos, era onde o sacerdote descia e nesse tanque ele se lavava e lavava as ovelhas ou os cordeiros que seria sacrificado. Anualmente, o sumo sacerdote fazia esse sacrifício ou não. E lá em Levítico está escrito que o sacerdote, antes desse sacrifício, ele tinha que se lavar e lavar o cordeiro do sacrifício. Mediante a isso, nós vamos ver o batismo de Jesus, que quando Jesus vai ser batizado por João, João vai dizer a ele: eu que quero ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus vai dizer a João: João, é necessário para que se cumpra as escrituras. Deus, aleluia! O batismo de João era o batismo de quem, irmãos? Nós conhecemos o batismo do arrependimento. Jesus não tinha pecado. Jesus não precisava de batismo de arrependimento. Então, por que Jesus se batizou?
para cumprir as escrituras, como ele mesmo falou, que está lá em Levítico capítulo 1, que o sacerdote, antes do sacrifício, ele tinha que se lavar e lavar o cordeiro do sacrifício. Só que Jesus, ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e Deus o fez sacerdote eterno. E Jesus também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sendo assim, Jesus está cumprindo ali naquele batismo as escrituras, se lavando e também lavando o cordeiro do sacrifício. Aleluia. Então Jesus cumpre ali as escrituras, amém? Porque, irmãos, era necessário para a redenção da humanidade ser derramado sangue inocente. Era necessário ser derramado sangue inocente. Por isso Jesus se oferece. Porque Jesus, ele não tinha pecado. Aleluia. Ele era inocente de toda a culpa. Aí por isso que você vê muitas vezes o pregador falar: Jesus, ninguém matou Jesus. Jesus, ele se ofereceu. E é uma verdade. Aleluia. Porque quem oferecia o sacrifício, o cordeiro para ser sacrificado? O sumo sacerdote. E Jesus era o sumo sacerdote e também era o cordeiro que tira o pecado. Por isso ele mesmo se ofereceu em sacrifício por cada um de nós. Glória a Deus. Então, esse lugar tinha dois nomes. No tempo que Jesus chega a esse lugar, ele é conhecido como Betesda. Betesda é uma palavra tanto no hebraico quanto no grego, conhecido, irmãos, como casa de misericórdia ou lugar de misericórdia. Provavelmente por isso, por aquilo que o texto está dizendo, que muitos cegos, coxos, aleijados se colocavam naquele lugar, esperando que o anjo agitasse as águas, para que ele entrasse ali e fosse curado da sua enfermidade. Talvez por isso, esse nome, casa de misericórdia, ou lugar de misericórdia. Aleluia. O texto vai dizer que muito, era uma multidão que se ajuntava ali. E esse lugar não era dentro do templo, era fora, próximo à porta das ovelhas. E eu estava pesquisando, irmãos, e analisando o texto. Muitos coxos e aleijados doentes se encontravam ali. E por que eles se encontravam ali e eles não iam em direção ao templo? Para buscar ali a sua cura, a sua libertação. Aí nós vamos ver que os sacerdotes lá em Levítico, eles não poderiam ter defeito. Eles não poderiam ser enfermos. Senão eles não poderiam ser sacerdotes. Mas nós vemos que essa lei, ela se abrange um pouco mais. E aqueles que tinham defeitos, aqueles que tinham enfermidade, aqueles que eram coxos, que eram aleijados, que eram cegos, eles eram proibidos de adentrar ao templo. Então nós vemos que eram pessoas que até tinham desejo de adentrar ao templo para buscar a sua cura, para adorar a Deus, mas eles eram impedidos, eles eram marginalizados. Muitos tinham eles por pecadores, e eles tinham aquelas doenças porque eles eram pecadores, e acusavam ele disso, e por isso eles não podiam entrar ao templo. Eles não podiam, eles eram proibidos de entrar. Mas tinha este lugar, essa casa de misericórdia, esse lugar de misericórdia, em que eles se ajuntavam. Talvez os seus familiares iam ali, deixavam eles neste lugar e adentravam o templo. Aleluia. Muitas pessoas, irmãos, não querem estar no templo para adorar a Deus, mas por conta de uma enfermidade ele não pode.
Aleluia. Glória a Deus. Jesus não está preso nas fábulas. Jesus não está preso a tradições humanas. Jesus veio salvar, curar, resgatar, libertar. E Ele ainda continua fazendo. Se você crê, Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Quer ser curado? Pega a tua esteira. E anda. Ele pega a esteira e vai. Só que esse dia, irmão, justamente é um dia de sábado. E quando ele está ali andando com a sua esteira, tem ali os fariseus, os doutores da lei, que vê ele andando com a esteira nas costas. E daí vai proibir ele. Diz: o que é que você está fazendo? Hoje é sábado, você não pode estar andando com a esteira nas costas. Aí ele vai responder: o homem que me curou, ele me mandou andar com a esteira. Glória a Deus. Irmão, 38 anos aquele homem ali. Quantos enfermos não estavam ali? E esses doutores da lei, esses fariseus que eram tão religiosos, por que não foram lá orar por eles? Por que não foram ali ter misericórdia deles? Agora, depois que Jesus cura ele, quer impedir dele andar. Ah, irmão. É Deus. Aleluia. Quantos anos você buscando a bênção, buscando ali a sua vitória? Às vezes não aparece ninguém para te dar uma palavra. Meu Deus. Não aparece ninguém para te levantar. Não aparece ninguém para dizer: você vai vencer, você vai sair dessa situação. Mas quando Deus te abençoa, Aleluia. quando Deus abre as portas, quando as bênçãos de Deus vêm sobre a tua vida, aí aparece alguém. O que foi que aconteceu? Você roubou, que você está nessa casa nova aí? E esse carro aí, irmão, tu ganhaste? Foi o que aconteceu? De onde veio esse dinheiro? Porque é assim, irmão, infelizmente é assim. Para se ajoelhar contigo e orar pelo teu problema, não aparece. Agora, depois que a bênção vem, irmãos, o irmão ainda não consegue se alegrar com você. É Deus. Não consegue, infelizmente é isso mesmo. É isso que acontece. Mas Jesus, ele chega para mudar. Aleluia. Eles não podiam antigamente entrar no templo. E pode ver que Jesus, quando chega, Jesus sai curando nas ruas. Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chama ele a curar. Aleluia. Outro Jesus curou em casa. As pessoas chamavam Jesus em casa e ele ia e curava. Ele saiu do templo, foi na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma. Ele estendeu a mão e curou a sogra de Pedro em casa. Pode ver que Jesus fez muitos milagres nos caminhos, nas ruas, nas aldeias, nas casas. É grande Porque Deus. eles eram proibidos de adentrar o templo. Mas Jesus não se deteve a isso não. Jesus curou nas ruas, Jesus curou nas casas, mas Jesus também curou nos templos. Aleluia. Porque tem um homem com a mão mirrada, era sábado, na sinagoga, e Jesus entra e cura ele. Tinha uma mulher que 18 anos andava curvada com o Espírito, e Jesus libertou ela na sinagoga. Jesus não está sujeito a homem. Jesus veio para quebrar isso, irmão. Para quebrar isso. Você não pode entrar, então Jesus vai lá. Ninguém vai te visitar, então Jesus vai lá. Jesus vai lá e pega a tua esteira e anda. E ele ainda continua curando. Se você crê, ele ainda continua curando. Aqui não tem um tanque não, irmão, mas Jesus está aqui. E ele é poderoso para curar. Eu não sei quanto tempo faz que você está com esse problema ou com essa enfermidade.
crer. Glória a Deus. Só precisa crer. E Jesus ainda de fazer esses milagres. Jesus ainda não tinha morrido. Aí Jesus vai ao Calvário, irmão. Morre por cada um de nós, pelos sãos e pelos doentes. Morre por todos nós. Aleluia. E acontece uma coisa quando Jesus dá o último brado. O véu do templo, ele é rasgado de alto a baixo. Agora ele deu liberdade para cada um de nós. Porque antes era o sacerdote que intercedia. Hoje não, você mesmo pode buscar a sua cura. Você mesmo pode clamar a Ele. E você será ouvido. Porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Você não precisa de um terceiro para orar por você. Não que não possam fazer. Porque quanto mais oração, melhor. Mas você mesmo pode clamar a Ele. Pode pedir a Ele. E você vai ser ouvido. E você vai ser ouvida. Porque o véu se rasgou. O Deus que está aqui também está aí. Glória a Deus. O Deus que nos escuta, nos ouve aqui, também escuta você aí. Escuta você na sua casa, no seu leito, ajoelhado no pé da sua cama. Ele te escuta, porque o véu foi rasgado. Agora não tem mais isso. Você não precisa de terceiro. Creia e clame e peça que Ele é poderoso para restaurar a sua vida. Ele é poderoso para sarar você desta enfermidade. Aleluia. Ele é o mesmo, continua curando. A gente não pode se apegar, irmãos, às fábulas, irmãos, a preceitos humanos. Tem que ser a religiosidade. Os religiosos foram proibir o rapaz de andar com esteira depois de ser curado. Sem ele louvar a Deus, foi proibir ele andar. Religiosidade. Não se apeguemos à religiosidade. Não, tem que ser assim, se não cantar parecido, o culto não vale. Não, a pregação tem que ser no final. Não se vai orar para o enfermo no último caso. Não, Deus sabe do jeito que Ele quer. Aleluia. Glória a Deus. Se Ele quiser curar no início, Ele cura. Se Ele quiser curar no meio, Ele cura. Se Ele quiser curar no final, Ele cura. Se Ele quiser curar você lá na sua casa, Ele cura. Vamos parar com esse negócio de religiosidade. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Não, irmão. Deus não está. Jesus não se apega a essas coisas, não. Isso são coisas de homem. Tem que romper com os Zaqueu, sobe na alma. Eu quero ver Jesus. Ele está parecendo um Vinícius que foi lá, se ajoelhou nos pés dele. Liberta minha filha, Senhor, chorando nos pés dele. Sendo que ele tinha vindo para Israel. E ele mesmo fala, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ele diz, não, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus vai, por causa dessa palavra, vai, a tua filha está liberta. Quebra o protocolo, irmão. Não se apega a essas coisas, não. Se lança nos pés do Senhor. Se lança nos pés de Jesus. Não se apega à religiosidade. Jesus te escuta, Jesus te vê, Jesus te contempla. Aleluia. Tinham várias pessoas naquele lugar e Jesus foi diretamente a ele. Sabia que ele fazia muito tempo que estava naquela situação. E tem mais, Jesus só curou ele. Jesus só curou ele. Mas tinha tanta gente ali. Mas Jesus só curou ele. Ele que tentou. Ô irmão, não desiste não, irmão. Não desiste não. Foi 38 anos que ele passou nessa situação. Mas ele não desistiu. Todo o tempo ele estava lá. Todo ano ele estava lá. Esperando o mover das águas.
Eu quero